Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos jovens, professores, você que está aí, nos seguindo neste canal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora dar início à aula 11ª dos jovens, a 11ª, que tem por título A Carne e o Espírito, a luta que existe em nós. Lição maravilhosa, né? Quero falar aqui para você, professor, que está nos acompanhando aí, que está chegando agora pela primeira vez no canal, já se inscreva, deixe seu joinha, seu like. Isso é muito interessante para o crescimento do nosso canal. É, Aqui temos materiais aqui importantíssimos que você pode utilizar, né? Eu deixo aqui, não vai ter direitos autorais nenhum. Você pode estar utilizando nossos materiais aí para estar aplicando a aula aí no próximo domingo, dia 14/9/2025, aí na classe dos jovens. E eu quero deixar aqui liberado para você esse material, para você estar aí copiando, né, colando aí no seu smartphone, no seu celular e está aplicando aí a próxima aula para a sua classe. Que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do canal. Amém? Glória a Deus. Então, esta aula é a 10ª aula 11, aula 11 dos jovens, né? Da data aí 14 de setembro de 2025. Como já falei aqui, o tema, a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Bom, qual é o objetivo desta lição, querido? O objetivo dessa lição é mostrar aos jovens que a vida cristã é uma batalha diária entre a carne e o espírito. E como andar no espírito, né, também, e nos ajuda a vencer desejos e atitudes negativos. Por isso que nós temos que estar ligados no espírito, andando no espírito. Me faz lembrar que lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos fala que se nós ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são de cima, pensamos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Por quê? Se nós ficarmos ligados só nas coisas que são aqui da terra, nós teremos tentações, vamos dar lugar ao pecado. A Bíblia diz que não é mal, né? O pecado não é você pensar, não é você ser tentado. É quando você dá luz ao pecado, é quando você pratica a obra da carne, aquilo que não desagrada ao Espírito Santo. Certo? Então, Salmos 119, versículo 9, nos diz que como purificará o mancebo, ou seja, como purificará o jovem seu caminho. Aí dá a resposta lá, observando segundo o caminho do Senhor, segundo as ordenanças do Senhor. Isso é muito importante quando você tira o tempo para meditação, para estar ali, orando, buscando a Deus. Assim você se afastará de toda a tentação. Amém? Vamos lá, tópico 1, andando no Espírito. Aí temos aqui o subtópico 1, né, desse tópico 1 aqui que nós estamos vendo. Andai em Espírito, é o subtópico 1. Nós estamos aqui com o texto base em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 18, né? Resumidamente, eu quero falar aqui que andar no Espírito, amado, significa viver guiado por Deus, fazendo escolhas que agradam a Deus, né? Agrada a Ele, e não satisfazem os desejos da carne. Isto sim. Temos aqui exemplos práticos que nós devemos tomar para nós, esses exemplos. Evitar fofocas, né? Evitar brigas ou situações que levam à tentação, né? Devemos também escolher a amizade certa, orar e ler a Bíblia diariamente, certo? Assim você estará se livrando das tentações. Ouça isso no nome de Jesus. Antes de agir, irmãos, pergunte isso. Antes de você fazer qualquer coisa. Antes de você agir, pergunte: isso aqui vai agradar a Deus ou apenas satisfazer aí meus desejos? Então, antes de nós praticar qualquer coisa, antes de nós agir em qualquer situação, nós devemos pensar: isso agrada a Deus ou apenas satisfaz os meus desejos? Porque nós não devemos, nós não somos mais donos de nós mesmos. O apóstolo Paulo ele falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós devemos tomar muito cuidado se nós estamos agradando a Deus ou só estamos agradando a nós mesmos, satisfazendo o nosso desejo. Isso é que a nossa preocupação deve ser esta. Bem, vamos lá. Subtópico 2. A luta que existe em nós.
Estamos aqui com o versículo, né? Gálatas 5, versículo 17. E, resumidamente, quero falar aqui, todos nós enfrentamos a luta entre a carne e o espírito. Desejo do corpo versus direção de Deus. Olha, mais uma vez eu toco aqui no assunto de Paulo. Paulo falou, irmãos, que tinha uma briga dentro de si, a carne contra o espírito, e o espírito se opõe contra a carne, para que isso não faça o que ele queria fazer. Ele falou assim: olha, o que eu quero fazer, isso eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre constante, está sempre perto de mim. Então devemos tomar muito cuidado, certo? Será que o que nós estamos fazendo está agradando a Deus? Glorificado seja o nome do Senhor. Todos nós enfrentamos as lutas entre a carne e o espírito, certo? Exemplos práticos. Sentir raiva, né? Sentir raiva de um amigo e querer responder com xingamentos, né? Isso aí nós devemos fazer. Ter vontade de mentir para se safar de uma situação, mas o Espírito nos mostra o certo, né? Quando nós estamos andando no Espírito, você vai ter vontade de mentir? Vai, mas, né? Para se salvar aí de uma situação, mas o Espírito Santo vai mostrar o certo para você. E o que é que nós devemos fazer? Reconhecer a luta e escolher obedecer ao Espírito Santo em vez de ceder à carne. Isso é muito importante. Ok? Tópico 2. Ações da carne. Estamos aqui com o texto base em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Resumidamente aqui, a Bíblia lista, irmãos, a Bíblia lista comportamentos que surgem quando a carne domina a vida. Vejam só. Subtópico 1. Prostituição, impureza, lascívia. Ouça isso no nome de Jesus. Atitudes ligadas à sexualidade, por exemplo, né? Sexualidade desordenada e imoralidades, certo? É a prostituição, impureza e a lascívia. São essas atitudes. Por exemplo, né? Um exemplo aqui para os jovens. Se você ficar aí enviando fotos ou mensagens impróprias, né? Participar de conversas que promovem práticas sexuais fora do que Deus permite, né? Isso não é bom. Claro, isso aí vai fazer com que nasça em você, que isso aí flua em você o desejo da prostituição, da impureza, da lascívia. Por isso nós temos que fugir dessas práticas, né? Desses envio de fotos, né? Impróprias, mensagens impróprias. E parece, irmãos, que tem pessoas que na presença, às vezes, não tem tanta coragem de falar o que se fala por uma conversa, por uma mensagem, né? De mostrar tantas coisas como se mostra muitas vezes nas redes sociais. O que é que nós devemos fazer então? Cultivar a pureza, respeitar o próprio corpo e os limites nos relacionamentos. Isso é muito importante para que você fuja dessas tentações, né? Desses comportamentos que não agradam a Deus. Certo? Vamos ao subtópico 2. Subtópico 2: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias e emulações. Porfias, querido. Porfias, discussões inúteis. Por exemplo, a briga ou discussões que não levam a nada. Exemplos: brigar com amigos sobre quem está certo nas redes sociais ou discussões intermináveis no grupo da escola e etc. Isto é ridículo. E o que devemos fazer, queridos, para evitarmos essas coisas, né? Briga com os amigos e tal. Devemos fazer o quê? Escolher a paz e não se envolver em conflitos desnecessários. E falando sobre emulações, né? Que emulações não é nada mais que rivalidades invejosas. Por exemplo, querer superar alguém de forma negativa por ciúmes, né? Outro exemplo, tentar ser melhor do que o colega apenas para se sentir superior ou até competir de forma desleal.
E o que é que nós devemos fazer para evitar essas coisas? É transformar a inveja em inspiração. Por exemplo, comemorar o sucesso do outro e buscar crescimento saudável, isso é muito maravilhoso. Quem que não se alegra, né, com a vitória do seu colega, do seu irmão, do seu companheiro, do seu amigo? Isso é muito, muito bom. Se alegrar quando seu amigo está prosperando, com sucesso e tudo mais. Isso é muito maravilhoso. Melhor do que ficar aí tentando ser o melhor, tentando mostrar o que você não é, o que você não tem. Isto não condiz com a palavra de Deus. Outro, idolatrias, né? E feitiçaria, né? Que nós comentamos aqui. O que é isto, idolatria e feitiçaria? É colocar, queridos, algo ou alguém acima de Deus ou recorrer a práticas espirituais proibidas. Será que existe pessoas que colocam homens, pastores, líderes acima de Deus? Hã? Ou recorre a práticas espirituais proibidas? Ah, se existe. Existe, mas nós devemos fugir dessas coisas. E se fala aqui também de inimizades, como nós lemos aqui, conflitos que quebram amizades e a paz na igreja. Esta é inimizades. E uma coisa que Deus odeia, que Deus abomina, é aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Nos diz o Salomão, lá em Provérbio, que Deus odeia essas coisas. Vamos ao subtópico 3. Iras, pelejas, dissensões e heresias. Resumidamente aqui eu quero falar um pouco sobre ira, sobre pelejas, dissensões, heresias e sucessivamente. Vamos lá. Vamos resumir aqui. Ira, o que é ira? É raiva descontrolada. Quando você está com aquela raiva descontrolada e quer matar um, então você está irado. E a Bíblia diz que não é para irai-vos, mas não pequeis. Né? Onde vem a raiva descontrolada, você quer fazer as coisas que Deus não se agrada. E pelejas e dissensões. O que são isso aí? São discussões desnecessárias. Às vezes brigam, querido, por tão pouca coisa, por besteira, que depois, se você for lembrar o porquê que você brigou, porquê que você discutiu, são coisas que até vai envergonhar você lembrar porquê que começou aquela briga. Aí agora falando sobre heresias. O que é heresias? Ensinos falsos que desviam da verdade. Ensinos falsos desvia a pessoa da verdade. Isso aí é uma heresia. É quando você quer ensinar uma coisa que você não vive. É quando você fala uma coisa que você não é. Isso é um ensinamento falso, e desvia as pessoas da verdade. Vamos a uma aplicação prática aqui. Controlar emoções, perdoar e estudar a Bíblia para não se desviar da fé. Isso é muito importante. Quando você pratica essas coisas, você controla emoções. É quando você perdoa, você estuda, você encontra em Deus a sensibilidade e Deus te ajuda a vencer essas coisas e você não se desvia da fé. Vamos para o subtópico 4 e já vamos terminando aqui a nossa aula de hoje. Fala sobre invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Vamos aqui, resumidamente, falar sobre cada uma dessas. Invejas. O que é inveja? Ciúmes que prejudicam relacionamentos. Irmãos, tem muitas pessoas que andam com esse mal na sua vida, que é tal da inveja. Tem pessoas que tem inveja. Tem sabe, quando vê alguém prosperando, o filho de alguém prosperando, aí vai falar assim, o meu filho tá ficando para trás, o meu filho não quer nada com a vida. Por quê? Vai com inveja, fica com ciúme, prejudicando o relacionamento das pessoas. E falando aqui sobre o homicídio, que é ódio que pode levar à destruição. Quando a pessoa tem um ódio no coração, aí a pessoa pratica o homicídio, que vem a destruir a vida de alguém.
E falando de bebedice e glutonarias, que é o excesso que prejudica o corpo e o espírito. Bebedice e glutonaria, é isso aí. Glutonarias é quando a pessoa não tem, né, tem aquele apetite descontrolado. E o excesso de comida, excesso de coisas, né, que prejudica o corpo e também prejudica o espírito. Vamos aqui a uma aplicação prática. Desenvolver autocontrole, gratidão e disciplina espiritual. Isto quando o homem tem, ele desenvolve isso aí na sua vida, né, que é o autocontrole, quando o homem se controla, ele é grato a Deus pelo que tem e ele procura andar em disciplina espiritual. Isso é muito interessante e é preciso cada cristão ter isso na sua vida. E conclusão aqui da lição, desta aula, queridos. A vida cristã, ela é uma batalha constante entre a carne e o espírito. Por isso que fala lá em Gálatas, né? Andar no espírito. E o que é andar no espírito? Significa obedecer a Deus, resistir à carne e frutificar em atitudes que agradam a Deus, né? Agrada a Ele. Por isso, jovens podem usar oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros irmãos para vencer desejos e atitudes negativas. Amém, amados? Você, professor, pode dar uma atividade aí também para seus alunos, uma atividade prática, né, para os jovens aí, para suas classes. Você pode escrever no papel uma atitude da carne que queira aí vencer nesta segunda, né, nesta semana. Você pode escolher aí uma ação positiva do espírito que vai praticar diariamente, como, por exemplo, perdoar, ser paciente ou elogiar alguém. Isso é uma ação positiva do espírito. E em terceiro lugar, você pode também compartilhar em grupos, né? Isso aí é opcional, né? Se você quiser. E ore juntos, né? Pedindo força para caminhar no espírito. Amém, amados? Isso é muito valioso, muito interessante, importante para uma vida, para uma conduta de uma vida cristã com Deus. E eu quero, assim, desde já agradecer a você que esteve aí nos acompanhando nessa pré-aula dos jovens aqui. E na próxima lição nós iremos falar, né, na lição 12, o que você semear, isto ceifará. Irmãos, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, querido, ela é obrigatória. Então devemos tomar muito cuidado, porque aquilo que nós semear, nós vamos ceifar. Devemos tomar muito cuidado quanto a essas coisas, essa prática, essa regra, que é muito verdadeira, né? Se você semear paz, você vai colher paz. Se você semear boas amizades, você vai ter boas amizades. Se você fizer amigos, você vai ter amigos. Então, tudo isso aí é algo que você precisa rever. Se você não estiver semeando coisas boas, passe a partir de agora, né, e a próxima aula nós vamos falar sobre isto, que é o que você semear, você ceifará. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula. Se não houver o arrebatamento da igreja, né? Nós estamos esperando aí a qualquer momento esse advento aí maravilhoso se cumprir, porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, né? Se casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e matou a todos os que estavam fora da arca. Assim vai ser na vinda do Filho do Homem, Senhor Jesus Cristo também irá aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Mas se não houver o arrebatamento, nós estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Amém?